por volta da 1h15 da tarde, a fumaça branca apareceu e nós víamos que estava escolhido o novo Papa. E depois todo o acompanhamento na parte da tarde, da apresentação do Papa, do seu nome, o cardeal Robert Francis Prevost, e do nome que ele escolheu para ser chamado como Papa, Leão XIV. Depois a sua apresentação pessoal no balcão da Basílica de São Pedro, com a primeira palavra, a primeira mensagem dirigida à cidade de Roma, a sede da sua diocese, e ao mundo inteiro. Mensagem que todos nós podemos acompanhar. Então, nós, como bispo desta igreja de Goiânia, nos alegramos profundamente com esta eleição e estamos hoje para celebrar à noite em nossa catedral uma missa de ação de graças pelo início do ministério do Papa Leão XIV. Suas palavras iniciais foram muito motivadoras, alegra-nos sobretudo o modo como ele se referiu ao Papa Francisco, porque o mundo ainda está profundamente marcado pela partida do Papa Francisco e por tudo o que ele significou nesses últimos 12 anos. Mas também por ver que ele já manifestou, algo seu. Por exemplo, quando ele optou por saudar a sua diocese, a diocese onde ele foi bispo, no Peru, saudá-los em espanhol. Então é algo diferente. E hoje eu não pude acompanhar, mas li a pregação que ele fez na missa com os cardeais, na manhã de hoje, já celebrada em Roma, e ele começa a pregação com uma saudação em inglês, e já dizendo que ele vai pregar em italiano, mas ele faz uma saudação mais espontânea em inglês. Então, são os estilos de cada um, e isso é bonito que o Papa Leão XIV esteja se sentindo bastante à vontade para ser ele mesmo, no sentido de que ele traz para esse ministério a sua história de vida, a sua identidade, e obviamente sabe, como ele disse hoje, do peso que é esta missão, mas que ele terá nos cardeais e na liderança da igreja, pessoas que vão ajudá-lo a viver esse ministério. Então, o que nós poderíamos comentar sobre esse momento? Bom dia, Dom João Justino, eu passo aqui a TV Serra Dourada, sobre temas mais sensíveis à igreja, que avançaram com o Papa Francisco, por exemplo, diversidade de gêneros. Como é que o senhor imagina que o Papa Leão XIV vai tratar o tema? Eu imagino que ele vai tratar na dinâmica da escuta. Ele é uma pessoa bastante atenta, muito amável e disposto a escutar. Tive a oportunidade de participar de 2 audiências com ele, em janeiro de 2024 e em fevereiro agora de 2025, como membro da presidência da CNBB. E sentados à mesa, os 4 membros da presidência, ele e o seu secretário, que é um arcebispo brasileiro, Dom Ilson Montanari, do clero da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E o modo como ele conduziu as 2 audiências mostra uma pessoa muito atenta, muito tranquila, muito serena. E ainda ontem eu conversei com um bispo amigo que participou do sínodo, dos últimos 2 sínodos, e ele trazia exatamente esse dado, que ele teve uma participação muito, vamos dizer assim, discreta, mas muito inteira, não é? Participou inteiramente de todas as 2 sessões do sínodo, com intervenções pontuais assim muito serenas e com muita disposição de conversar, de acolher. Então, creio que esses temas que estão na pauta da igreja, porque são temas do mundo contemporâneo, ele não vai, vamos dizer assim, fugir da tarefa de ter que buscar refletir
nos ajudar a conversar sobre esses temas espinhosos, que cada Papa tem os temas espinhosos do seu tempo. Bom dia, Dom João Justino, Maria Tereza da Piedade Eterna. Queria saber sobre o trabalho que foi feito pelo Papa Francisco, se Dom João, se nosso novo Papa veio para continuar todo esse trabalho. É uma preocupação muito grande ser um Papa mais voltado a um legado mais tradicional, né? Ou se seria a continuidade do Papa Francisco. Queria saber se a gente pode dizer que é isso. Ele vai continuar fazendo o trabalho feito pelo Papa Francisco? Eu acredito que os grandes temas e linhas do trabalho do Papa Francisco terão continuidade no ministério do Papa Leão XIV. Isso apareceu ontem, já na sua palavra inicial, mas ao final do seu discurso ele diz explicitamente: queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que busca a caridade, que busca caminhar juntos, uma igreja que busca ser próxima, especialmente dos que mais sofrem. Então já circula pela internet uma grande quantidade de fotos e de cenas de uma atuação do então bispo, não é? Quando ele era bispo no Peru, atuação junto aos mais pobres. Então, ele também trabalhou na instituição católica Caritas, no Peru, e tem imagens e cenas dele levando cestas de alimento a pessoas que tinham sido atingidas por grandes enchentes. E outras cenas estão mostrando que ele tem esse traço de um cuidado com os mais pobres. E várias intervenções suas também foram um pouco nessa direção. De uma igreja mais despojada, ele assumiu a tarefa em 2023 de presidir o dicastério para os bispos, e ele logo pontuou, em sintonia com o Papa Francisco, que a tarefa dos bispos, a autoridade dos bispos, não se dá nos palácios, não é? Mas no serviço. Então, isso deixa muito claro que haverá continuidade em vários pontos. E aquilo que será novo, nós temos que aguardar, porque virá exatamente do seu carisma, daquilo que agora ele haverá de, escutando, ter de tomar decisões, apontar caminhos, nos interpelar, nos convidando a viver o Evangelho como igreja neste tempo da história. Sim. Bom dia. Rapaz. Não fica nervoso, Calma, né? tudo certo. Ah. Bom dia. Sim, bom dia. Da TV Anguera. A minha pergunta também continua mais ou menos nesse sentido que o senhor estava falando. É um Papa estadunidense, né, mas que tem uma vivência muito grande com a América Latina. E qual é a característica assim, da igreja latino-americana que a gente pode contribuir, né, com a igreja de modo geral no mundo todo e que o Papa vai levar para o mundo inteiro agora? Essa característica latino-americana, que a gente tem uma coisa muito próxima, né? O senhor está dizendo aí que ele traz essa mensagem de não ficar nos palácios, né, mas colocar o pé no chão. Acho que é por aí mais ou menos, né? Um traço muito forte da igreja latino-americana é uma igreja mais próxima das pessoas, uma igreja bem encarnada, nesse sentido de conhecer as lutas do povo. Então, uma igreja que, no dizer do Papa Francisco, uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas. E ele viveu profundamente essa experiência numa diocese pobre, muito extensa, no Peru, e ali ele manifestou o seu jeito de ser pastor, indo ao encontro das pessoas. Tem foto mostrando ele visitando comunidades, indo a cavalo, como bispo, para atender essas comunidades. Então, esse traço da proximidade com as pessoas, com as comunidades, é muito típico da Igreja Latino-Americana, que recebeu o Concílio Vaticano II de modo bastante criativo.
no sentido de entender a igreja como povo de Deus. Então ele bebeu nessa tradição e a sua experiência também de ter sido geral da Ordem dos Agostinianos por 12 anos. O padre geral seria uma espécie assim de presidente daquela ordem. E a ordem de Santo Agostinho é muito antiga e muito sólida. E com isso ele visitou, vamos dizer assim, as comunidades deles, onde estão os agostinianos, em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, inclusive aqui em Goiânia 2 vezes. Então, isso faz com que ele também tenha tido uma experiência de contato com realidades eclesiais muito diferentes. Os agostinianos estão nos Estados Unidos, em Chicago, estão no Peru, estão em São Paulo, estão em Goiânia, estão na África, estão em outros lugares do mundo onde ele pôde visitar, conhecer, ter contato. Então eu diria assim, o Papa Leão tem no seu histórico uma dimensão de contato com muitas culturas e experiências eclesiais. E isso é muito interessante, porque o coração dele é bem largo, seja porque já nasceu num lar cujos pais eram de ascendência francesa e italiana, o pai, espanhola, a mãe, nasceu nos Estados Unidos, estudou em Roma, depois missionário, tantos anos no Peru, volta para Roma, é o padre-geral da ordem, visita o mundo inteiro, volta ao Peru como bispo, vai para Roma como prefeito do dicastério para os bispos, e agora, então, Papa, com este nome muito expressivo também, Leão XIV. O senhor disse nessa resposta que ele esteve em Goiânia 2 vezes. Sim. O senhor tem mais detalhes? Nós estamos tentando levantar com os agostinianos, porque possivelmente foi a primeira vez em 2003. Então, os padres agostinianos que estavam naquela época não estão mais aqui. Estamos atrás dos contatos para saber. O padre-geral de uma ordem, no caso dos agostinianos, 6 anos de mandato. Uma das tarefas é visitar cada uma das comunidades no mundo inteiro. Então, ele esteve no Brasil, e quem me disse que ele esteve aqui foi ele mesmo, o ano passado, quando, na audiência, a primeira vez que nos encontrávamos, eu me apresentei, arcebispo de Goiânia, e ele disse, eu estive em Goiânia 2 vezes. Né? Então, e da última vez que fui, foi em fevereiro, ele mandou um abraço para o padre Rafael Torres, que é o pároco da paróquia aqui, Nossa Senhora de Fátima, no setor aeroporto. Né? Então, é interessante esse dado para nós. Bom dia, Dom João. Bom dia. Eu sou a Gabriela, da revista Sesband. Eu queria que você me falasse mais sobre a escolha do nome. Leão XIV, queria saber, a gente sabe que tem outros leões, né? Eu queria saber o que você pode me dizer sobre o nome. Sim. Bem, surpresa ontem do nome Leão XIV, porque a gente pensava mais nos últimos papas. Se falava de Paulo VII, de João XXIV, de João Paulo III, até de Bento XVII e mesmo de Francisco II. E ele foi buscar Leão. Na igreja houve 13 papas com o nome de Leão. O primeiro é chamado de Leão Magno, Leão o Grande. É no século V que nós o encontramos, e é um grande papa, num contexto eclesial e do mundo completamente diferente do nosso, século V, imaginem vocês, mas ele foi de grande importância para a doutrina acerca da divindade e da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele produziu textos escritos que ainda hoje estão no fundamento da nossa fé e da nossa doutrina. E também escrevia de um modo literário que deixou cartas e orações muito belas que a liturgia ainda recorre. E ele é santo, São Leão Magno, celebrado na liturgia no mês de novembro, parece que 10 de novembro, foi o primeiro. Depois fazemos um salto, vamos a Leão XIII,
foi um grande papa. Não só porque foi longevo, ele foi papa por 25 anos, morreu aos 93 anos, e foi num período da mudança do século XIX para o século XX, quando o mundo também passava por muitas transformações. E ele introduz algo muito interessante, muito importante, que fez um novo caminho para a Igreja, com uma encíclica, a primeira encíclica de teor social, de ensinamento social da Igreja, a Rerum Novarum. O ensinamento social da Igreja tem raízes bíblicas, né? Os profetas, a própria palavra de Jesus no Evangelho, o Novo Testamento e os padres da Igreja ao longo dos séculos anteriores. Mas o mundo mudou muito e no final do século XIX, as consequências da Revolução Industrial, iniciada ainda no século XVIII, eram já bastante acentuadas, sobretudo a questão do trabalho. É curioso porque é pouco citado, mas ele tem uma encíclica de 1888, dirigida aos bispos do Brasil, sobre a escravidão, escrita no mês de maio de 1888, portanto, no mesmo mês que houve a abolição da escravidão no Brasil. E exatamente o texto em que ele defende, escrevendo aos bispos, a dignidade da pessoa humana e se colocando contra a escravidão. Então, foi um papa que depois, em 91, escreve a Rerum Novarum, que introduziu esse aspecto, né? Sobretudo da sintonia com a realidade, com o mundo. Hoje, o Papa Leão XIV, na sua homilia, faz referência ao modo como o mundo contemporâneo ainda trata as pessoas, né? No sentido de as formas mais requintadas de desrespeito à dignidade humana. Eu diria que, escolhendo este nome, Leão XIV, haverá, sem dúvida, uma atenção muito forte da parte dele para essa dinâmica social, né? Como os grandes temas dos conflitos, dos desafios, da desigualdade, das guerras, estão presentes no mundo de hoje, e a missão nossa de anunciar o Evangelho é de propor um caminho. Ele fala da Igreja ser um farol num mundo que está marcado por tantas trevas. João, ontem vi um padre que estava como comentarista no jornal hoje, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim que a gente gosta muito do Papa Francisco, sente muita saudade dele, mas que a gente precisa deixar o Papa Leão XIV ser Papa, evitar as comparações. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Uma consciência é muito importante para todo mundo, né? Do ponto de vista humano, as comparações são inevitáveis. Elas acontecem por causa da nossa condição de estar na história e de ter memória daquilo que acabamos de viver, estamos ainda vivendo e estamos nos abrindo ao que vem adiante. Então, toda mudança de papas na Igreja traz este momento comparativo. Eu diria que também numa diocese, quando muda o bispo, o mesmo acontece. Agora, assim como é natural fazer a comparação, é mais natural também que ela vá diminuindo e aquele que chega, exatamente porque vai falar, porque vai encontrar, porque vai escrever, ele começa a ganhar um certo corpo, ser visto e ser reconhecido. E o outro ganha o seu lugar de memória, de patrimônio da Igreja, de referência. Tanto ontem, na sua palavra primeira, quanto hoje em sua homilia, o Papa Leão XIV citou Francisco. Então, é um processo natural e certamente nós não devemos fazer disso um modo de comparação que desprestigie um ou outro, mas fiquemos atentos que são riquezas que a Igreja ganha como dom de Deus e o mundo inteiro também pode desfrutar da beleza do testemunho destes homens. Francisco, que agora acompanha a Igreja de outro modo, e Leão XIV, que está começando o seu itinerário entre nós.
Bom dia, Dom João. Meu nome é Stanley, da Repórter da TV Brasil Central. Eu acho que o pessoal já deve ter perguntado, mas eu vou perguntar novamente. O que a Cúria, né, a Arquidiocese de Goiânia, espera desse novo Papa Leão XIV? E ele tende mais para o lado conservadorismo ou tende mais para o lado progressista? Eu começaria lembrando algo que uma jornalista me fez uma pergunta, no outro contexto, hoje ainda, e eu me lembrei que nós temos neste momento 2 bispos auxiliares, Dom Danival e Dom José Roberto. Danival foi nomeado bispo em fevereiro do ano passado e Dom José Roberto em dezembro. Eu pedi ao Santo Padre a possibilidade de ter 2 bispos auxiliares. É um processo longo, mas quem faz a apresentação dos nomes ao Papa é o prefeito do dicastério para os bispos. Então, tanto Dom Danival quanto Dom José Roberto foram apresentados pelo hoje Papa Leão ao Papa Francisco. Foi ele que levou nas audiências para despachar pessoalmente com o Papa o nosso pedido e o nome dos 2, né, em momentos diferentes. O que eu quero dizer com isso? É que na estrutura da igreja, na dinâmica da igreja, as dioceses têm sempre essa ligação com os que estão a serviço da evangelização, da missão da igreja. E no coração do Papa Leão, ontem, cardeal Prevost, Goiânia, de algum modo, a Cúria de Goiânia, a Igreja de Goiânia se fez presente, não só pela minha visita que eu fazia em nome da CNBB, como membro da presidência, mas também na nomeação desses 2 bispos que estão servindo a esta igreja. E a nossa expectativa é que cresça, eu diria a expectativa maior é nossa, em relação a nós, que nós estejamos em comunhão com o que ele vai nos ensinar, interpelar, propor, indicar.